Paz querido, paz querida, Deus te abençoe. Eu estou de volta aqui com alguns minutos a mais com Deus. Vamos encerrar a nossa série de comentários sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Pois é, vamos encerrar hoje aqui nesse vídeo com o capítulo de número 4, não é? Dessa carta tão rica para nós, que fala tanto da pessoa de Jesus, da autoridade que há sobre Jesus e que é refletida nas nossas vidas, nós que somos discípulos de Jesus, não é? E Paulo fala no capítulo 4, ele começa, e eu faço questão de destacar dois versículos para começarmos aqui, o 5 e o 6, ele diz assim: olha, andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Muitos dos nossos erros de hoje são erros decorrentes da maneira pela qual nós nos expressamos. Tem muita gente que fala demais. Tem muita gente que fala sem pensar. Tem muita gente que perdeu a credibilidade naquilo que diz. Seja porque fala em demasia, seja porque não vive o que fala. Eu quero falar para você hoje que eu quero ser uma pessoa como Paulo retrata aqui no capítulo de número 4. Eu quero andar com sabedoria, de maneira que as minhas atitudes possam corroborar, as minhas atitudes possam ser a base para que as minhas palavras sejam bem temperadas. A Bíblia não coloca nada por acaso, e a ordem das coisas na Bíblia não é por acaso. A ordem das coisas na Bíblia tem um porquê. Primeiro Paulo diz o seguinte: olha, anda em sabedoria, vive a palavra, executa o que está escrito na palavra, obedeça o que está escrito aqui, e as suas palavras sejam agradáveis e temperadas com sal. Primeiro a gente anda em sabedoria, depois a gente fala da sabedoria. Eu quero poder falar daquilo que Deus tem colocado no meu coração, mas as minhas palavras só serão temperadas se eu viver o que eu estou falando. Se eu puder corroborar as minhas palavras com a presença de Deus na minha vida, refletida nas minhas atitudes. Senão vira palavra vazia, vira palavra sem tempero, vira palavra sem sal. E palavra sem sal não muda a vida de ninguém. A capacidade única que o sal tem é de mudar o gosto das pessoas ou dos paladares. E que as minhas palavras possam ser lançadas aos outros e transformar a maneira de pensar deles. Mas para que isso aconteça, eles têm que ver em mim o exemplo. Aquela pessoa que antes de falar, vive o que está falando. É muito fácil, há um ditado popular que diz: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, eu quero ser alguém que faça o que fala, que viva o que está falando. As minhas palavras temperadas com sal vão gerar nas pessoas um gosto diferente pela vida. E assim que tem que ser você também. Que tudo aquilo que sair da sua boca, que as tuas atitudes gerem nas pessoas um gosto diferente pela vida. Um gosto mais saboroso pela vida. Um gosto mais temperado pela vida. E esse gosto temperado, esse tempero, só quem dá é aquele que é sal da terra e luz do mundo. Eu quero ser um sal da terra. Eu quero ser uma pessoa que, quando abra a boca ou quando faça qualquer coisa, demonstre nas atitudes e nas palavras que é capaz de gerar nos outros a sede de Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e digam: eu quero o Deus desse homem. Eu quero viver o que esse homem vive na fé dele todos os dias. Eu quero viver isso. Eu quero ser uma pessoa assim. Alguém que sabe das suas dificuldades, sabe que fez coisas no passado das quais não se orgulha, mas sabe também aonde Deus o alcançou. Porque um dia Deus me tirou do charco de lodo, do pântano do pecado na minha vida. E Ele me deu uma nova perspectiva. Não, aqui quem vos fala não é um cara que é perfeito de maneira alguma.
Eu busco andar em perfeição, eu busco andar cada vez mais almejando a perfeição na minha vida, mas jamais posso me dizer perfeito, porque tenho vários defeitos, inúmeros defeitos. Mas eu glorifico a Deus porque o poder de Deus se aperfeiçoa justamente nas minhas fraquezas. É lá onde eu preciso melhorar que Deus entra. É lá onde eu preciso mudar que Deus transforma. É lá onde a minha vida necessita de um agir de Deus, que ela vem como tempero do Senhor. O sal muda o gosto. O sal dá sede nas pessoas. O sal conserva as pessoas. Que as minhas palavras conservem na tua vida, na vida de quem quer que esteja ao meu redor, o gosto de Jesus Cristo. É isso que eu quero. E eu creio que é isso que Paulo se refere aqui no capítulo de número 4. Se você prosseguir um pouquinho nesse capítulo, você vai ver que ele lança a mão de testemunhar acerca de vários homens de Deus que estavam com ele. Por exemplo, ele estava enviando à igreja de Colossos 2 colaboradores deles, né? Tíquico, que está lá no verso 7, e Onésimo. Os dois foram a Colossos levando esta carta de Paulo, não é? Eles vão dar notícias para o povo de Colossos da situação de Paulo. Como eu disse para vocês no início, Colossos talvez seja uma igreja que Paulo nunca tenha visitado. Mas Paulo fez questão de mandar 2 colaboradores seus para levar notícias dele àquele povo que orava por ele, que intercedia por ele e que buscava a bênção de Deus sobre a vida dele. Pois é, ele fala também de vários outros colaboradores, e eu gostaria muito de que um dia desses, alguém que eu possa dizer que é um homem de Deus, que é uma referência, possa se referir a mim como alguém que o ajudou. Eu gostaria muito de ser útil. Mas eu não espero essa utilidade, através dessa utilidade, eu não espero o reconhecimento da pessoa humana. Eu espero o reconhecimento de Deus. Eu não faço o que eu faço na obra de Deus, ou na minha vida, ou no meu dia a dia, buscando o reconhecimento dos homens. É óbvio que é uma massagem no ego para qualquer um, né? Ser citado pelo próprio Paulo, como foi Tíquico, como foi Onésimo, como foi Aristarco, como foi um tal Jesus chamado justo, não é o Cristo, é um outro Jesus chamado justo, não é? Como foi Epáfras, esse eu quero falar dele daqui a pouquinho. Mas eu quero que, acima de qualquer coisa dessas aqui, eu quero que Deus me reconheça. Eu quero que o Senhor me recompense. Eu faço tudo o que eu faço para que Deus possa olhar para mim e me recompensar um dia. Porque se eu for esperar algum tipo de louvor, honra e glória de homem, eu com certeza me decepcionarei. Eu não estou na igreja para isso. Eu não sirvo a Deus para isso. Eu sirvo a Deus buscando agradar a Deus. Eu sirvo a Deus buscando trabalhar para Ele. Eu sirvo a Deus procurando refletir o reino dele e não a glória dos homens. Por isso eu estou na casa do Senhor. Eu estou lá esperando em Deus alguma coisa. A gente fica feliz se a gente é lembrado por alguém, se a gente é recordado por alguém que diz: olha, obrigado, você me ajudou, você esteve comigo, ombro a ombro, e a gente conseguiu isso junto. É bom esse reconhecimento, mas não é a minha base. E não pode ser a sua também. Faça qualquer coisa para a obra de Deus, mas faça como se fosse para o próprio Deus. Porque aí você nunca ficará decepcionado, porque Deus não vai dever nada a ninguém. Pode ter certeza disso. O homem às vezes se esquece, mas Deus não se esquece do que eu faço e do que você faz para Ele. Eu gosto desses homens que Paulo cita aqui, não é? Ele fala como eu disse, de Aristarco, de Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e ele fala de um tal de Epáfras. Fala até de um que o largou, que o abandonou posteriormente, chamado Demas, não é? Mas ele fala especialmente de um homem chamado Epáfras, e ele diz o seguinte: olha, Epáfras é dos vossos, é servo de Cristo. Ele combate sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos
e consumados em toda a vontade de Deus. Eu gosto desse versículo 12. Eu acho esse versículo 12 tremendo, porque isso que eu quero ser na minha vida. Alguém firme, alguém perfeito e alguém consumado em toda a vontade de Deus. E como eu disse, a ordem das coisas não aparece por acaso na Bíblia. Para que eu possa ser perfeito ou andar em perfeição diante de Deus, coisa que obviamente nesta vida eu nunca vou conseguir atingir, mas para que eu possa buscar cada vez mais essa perfeição, é necessário que a minha vida esteja bem alicerçada, esteja firme no verdadeiro alicerce. Se a minha vida é um eletrocardiograma espiritual, não adianta. Quando eu estou firmado na rocha, quando a minha vida, os meus princípios, os meus postulados, aquilo sobre o qual eu sou edificado, eu edifico a minha vida, o meu dia a dia, está bem solidificado na rocha eterna que é Jesus, fica mais fácil buscar a perfeição no Senhor. Ainda que eu nunca a alcance, mas fica mais fácil. Fica mais fácil porque os nossos alicerces, a nossa base, não treme com qualquer intempérie da vida. A nossa base não treme com qualquer alteração espiritual que a gente tenha. De um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal. Por isso que primeiro você tem que ser alicerçado, para depois você buscar a perfeição. A perfeição só se alcança, e nós vamos alcançar um dia lá no céu, só chegaremos lá se os nossos alicerces forem bem firmes. E firmes na rocha, que é o Senhor Jesus. Para terminar, Paulo diz o seguinte, olha, firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. Eu quero ser alguém assim. Alguém que prefira sempre a vontade de Deus e que viva essa vontade na vida. Às vezes até eu não entendo essa vontade, às vezes essa vontade de Deus transcende o meu compreender, o meu entender, a minha mente, e eu fico confuso, mas meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não é? Por que isso me sobreveio? Eu sou fiel, eu busco ao Senhor e de repente essa luta, o Senhor permite que chegue até mim, mas que eu saiba entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida e eu possa vivê-la. Porque a vontade de Deus pode ser de luta hoje. É verdade. Ninguém disse que vai ser fácil 100% dos dias, não é? Pode ser de luta hoje, mas será de uma grande e maior vitória no amanhã. Por isso que eu quero andar como Paulo coloca em Filipenses 4. Ele diz assim, olha, eu sei, em todas as coisas eu fui instruído. Eu sei ter em abundância, sei padecer necessidade. Sei estar bem, sei estar abatido. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu superei a alternância de humor espiritual. Eu consegui uma constância de fé que me permite ser uma pessoa que viva e que veja na sua vida se consumar todas as vezes a vontade de Deus. Oh Deus, que a sua vontade prevaleça sempre sobre a minha. Que a sua vontade possa sempre se sobrepor à minha. E que eu viva, por mais que eu não entenda num determinado momento, que eu viva sempre agradecendo ao Senhor pela sua boa, perfeita e agradável vontade. Que ela seja consumada todos os dias na minha vida. Que eu não faça o que eu quero, mas que eu faça o que o Senhor quer para mim. Que eu viva as situações do jeito que o Senhor viveria. Eu gosto de um livro que se chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus. Eu quero levar a minha vida assim, imitando o Mestre nas pequenas coisas, para que um dia eu possa ver consumada a presença do Senhor na minha vida de maneira real, face a face, lá na glória. Que Deus te abençoe. A gente encerra por aqui o nosso comentário de Colossenses, mas virão outros. Em nome de Jesus. Esses foram alguns minutos a mais com Deus. Um abraço, fique na paz e a gente está de volta no próximo, querendo Deus. Tchau, tchau.